Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 12 de abril. Que pregão, hein? A queda acentuada do Ibovespa aqui, mais de 2% de queda, ainda está no leilão de fechamento, enfim. Vamos abordar vários ativos aqui, mas antes de mais nada, peço para você se inscrever gratuitamente aqui no canal da Alto Vieira Invest. Basta passar o mouse aqui no canto inferior direito do seu vídeo, em cima da imagem inscreva-se e na sequência clicar em se inscrever gratuitamente. Aproveite bastante os vídeos de aprendizado do canal e também as análises especiais, além dessa análise de fechamento, às 10h45 todos os dias tem aí live comigo ao vivo aqui no canal, enfim, comigo, Dalton Vieira, analista de investimentos. Para receber as recomendações que eu envio no decorrer de cada pregão, clica aqui no card que está aparecendo para você e siga os procedimentos. Recomendações, carteira semanal, que é a carteira exponencial, que vai ser divulgada na segunda-feira, carteira exponencial, carteira perspectiva, que é a carteira mensal, informações relevantes durante o pregão, tudo isso no seu celular, no seu desktop, enfim, clica aí no card e siga os procedimentos para que você possa testar esse serviço de forma gratuita durante um determinado período. Além do Ibovespa, vou destacar nessa análise futuros, mini índice, mini dólar. Volto para as ações falando de Petrobras, que pancada na Petro, Vale 3, Multi 3, BBSE 3, BRAP 4, CCRO 3, SAPR 11 e MRFG 3, Marfrig. Ibovespa, pancada, queda de 2,26%, quando a gente trutar 2,27%, enfim, alguns ativos já começam a sair do leilão de fechamento. Então, Ibovespa, que anulou sua tendência de alta no decorrer dessa semana, pancada para baixo, e o pior fechando abaixo da região de toda de suporte. Isso já aconteceu uma vez, vamos ver se consegue voltar aqui para cima, mas é menos provável na minha avaliação. Retorno aqui para cima. Poderia ter acontecido o quê? Abrir o pregão forte em queda e gerar uma recuperação já se sustentando aqui em cima desse patamar e mantendo o semanal dentro de um contexto de indefinição, ou seja, bate no piso, volta a subir, bate no teto, volta a cair, mas enfim, sinalização ruim nessa semana, queda aí superior a 4,5%. Ibovespa com isso aumenta a probabilidade de ir lá buscar a região de topo anterior, 91.242 e depois em 84.900, enfim, região ali dos 90 mil pontos. Então, por enquanto, Ibovespa apontando para cá e lembrando que isso está coerente com o gráfico mensal que fez um movimento inteiro de subida e agora está dentro de um processo de correção. Inclusive até falei isso nas últimas análises especiais. Então aqui no canal, se você for abrir lá no canal playlists e entrar nas análises especiais, você vai ver essas últimas análises especiais falando sobre esse processo de correção do mensal que termina alterando o cenário, o contexto como um todo do gráfico diário e do gráfico semanal. Ou seja, o contexto que eu digo a tendência, né? Muda a tendência do gráfico diário e do gráfico semanal. Indo agora para os futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você, dê um like nela, dê um joinha, eu agradeço de imediato a sua valiosa audiência. Então aqui no gráfico do mini índice temos um movimento de baixa intenso, G60 dentro de uma tendência de baixa, topos e fundos descendentes, ameaçou aqui se recuperar, já perdeu a mínima do que no anterior, ficando mais voltado para se buscar a operação de venda, novamente aqui para baixo, enfim, está tentando se recuperar, ou seja, isso aqui desde quando fez essa mínima, na minha avaliação, isso aqui vai sendo já um processo de correção dentro do gráfico 60 minutos, ou seja, ainda vai ficar uma expectativa maior de fazer o quê? Se abrir subindo, podemos até buscar a operação de compra de fundo ascendente ou de pivô de alta no gráfico de 10 minutos, ou seja, abriu aqui subindo, a gente lembrando que está aqui na última hora de pregão ainda, nos futuros, né, tanto mini índice quanto mini dólar, possibilidade de busca de fundo ascendente, acima da média. Mas é importante ressaltar que o cenário, contexto como um todo, ficaria mais interessante para se buscar a venda após nova sinalização de topo no G60 ali em cima da média móvel de 13 períodos. Enfim, gerou a sinalização de baixa a favor da tendência, vai lá na média, gera a sinalização de topo, fica mais interessante de se buscar operações de venda de topo descendente ou de pivô de baixa no gráfico de 10 ou de 5 minutos a favor do movimento de baixa do G60 ou mesmo do gráfico de 30 minutos. Então seria a alternativa aí que eu vejo de forma interessante em termos de operação de day trade para o próximo pregão. Resistência importante para o índice futuro na faixa dos 93.370 a 425 e depois disso tem 93.595. No dólar, o dia de hoje foi um dia aí de alta de 0,62%, está sendo, né, um dia de alta de 0,62%, abriu lá em cima, foi lá embaixo, fechar o gap
E aqui, dentro do que a gente até comentado às 10h45, de 10h45 em diante, que nessa região que se encontrava seria um patamar que poderia arriscar a operação de compra a partir desse ponto ou aguardando o fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, fundo ascendente, pivô de alta, para se buscar a operação na ponta compradora. Dólar gerou um movimento muito forte para cima. Agora, dentro do que está acontecendo aqui no gráfico de 60 minutos, a gente tem o dólar ainda acima desse patamar aqui, ó. Então, da mesma forma do índice futuro, a gente tem uma tendência de alta aqui, da mesma forma, só que invertendo o gráfico, né? Lá a gente tem uma tendência de baixa no G60 e um movimento de subida pode iniciar um topo descendente e aí sim favorecer mais fazer a operação de day trade a favor da tendência do G60, do movimento do G60. E aqui seria o contrário, né? Mas no mesmo aspecto, no sentido de a tendência é de alta, topos e fundos ascendentes, e dentro dessa tendência de alta, aqui vai ficando um processo mais de correção, vindo aqui para baixo, gerando sinalização para cima, se sustentando acima desse patamar aqui, preferencialmente de 3.884 a 3.879. Eu estou passando aqui só nesse topo, mas tem esse topo aqui para trás, 3.885, tem esse aqui, enfim. Dentro dessa faixa de preço, chegou aqui e gerou sinalização para cima, fundo ascendente no G60 ou no G30, mas para você buscar a operação na ponta compradora de day trade. E aqui se subir, vier aqui um pouco mais para cima, abrir já lá em cima com mais força, vai ficar um pouco mais também para se buscar a operação de compra, mas eu ficaria também interessado, já ficaria um pouco mais interessado em trabalhar na venda após gerar topo mais lá para cima no dólar. Quando falar mais lá para cima, deixa eu tirar a questão do ajuste, a gente pode falar que a região mais lá para cima seria lá faixa dos 3.909, aqui tem outro patamar máximo de hoje 3.912, acima dessa região o outro nível seria em torno dos 3.930, em torno de 3.930 a 3.938,50. Chegou também um pouco mais esticado no intraday G60 ou G30 em cima desse patamar, possibilidade de entrar olhar um pouco mais para a ponta vendedora após alguma sinalização de baixa no G60 ou no gráfico de 30 minutos, pensando em topo descendente ou pivô de baixa no G10 ou no G5. Ações, PETR4, dia de hoje, queda superior quase de 8% na Petro, né? Já saiu do leilão de fechamento, queda de 7,75%, terminou a semana muito mal, com queda de 10,25%, queda intensa, perde os fundos anteriores, descaracteriza a tendência de alta, traz um aspecto de poder buscar suportes mais baixos, vou já colocar o gráfico semanal aqui, traz uma sinalização que pode vir a buscar essa faixa de preço aqui, que seria uma região ali na faixa de, por volta de R$ 25,13, R$ 25, a mínima aqui seria R$ 24,54. O fato é que pelo gráfico diário é um gap de baixa que perde vários fundos anteriores, ou seja, a tendência seria maior de ter algo mais para baixo. Só que no decorrer da próxima semana, se esse movimento estica um pouco mais para baixo, chamaria a atenção de arriscar uma compra de superação da máxima do pregão anterior, dependendo da forma como isso acontecer no decorrer da próxima semana. Ou seja, tentando pegar o quê? Uma operação de swing trade de repique de alta, contra a tendência, mas seria uma das alternativas que eu vejo de forma interessante. Ou seja, quanto mais se afastar em uma possível entrada dessa região aqui, ó, que ela perdeu de suporte, mais interessante seria. Ou seja, quanto mais se afastar de uma faixa de preço de R$ 26,58 até um patamar ali de R$ 27,00, quanto mais afastado tiver dessa faixa de preço, mais interessante seria para se tentar pegar alguma relação risco-ganho um pouco mais satisfatória na operação contra a tendência. Então é uma das alternativas. Mas nesse momento, com essa sinalização de baixa, com esse fechamento abaixo aí de níveis de suporte, fica um caminho mais provável para poder ter algo mais para baixo. Também a outra forma de arriscar uma entrada seria pelo gráfico 60 minutos. Vamos supor que abre caindo também, fica bem afastado da média móvel de 13 períodos, que nesse momento o afastamento já é um afastamento grande, um afastamento de mais do que 2 vezes a volatilidade média dos últimos 10 candles aqui do G60. Daqui para cá essa distância então é mais do que 2 vezes a volatilidade média. Mas enfim, se abrir caindo e se afastar mais interessante seria para se buscar a operação de compra na superação da máxima da hora anterior no G60, com um stop mais curto. Vale 3, queda de 0,6%, fechamento ali logo abaixo da média, tentou sinalização de fundo, não conseguiu, voltou a fechar abaixo desse patamar,
Então o papel fechou inclusive abaixo da média, começa a trazer uma expectativa de poder ter algo mais para baixo. O semanal terminou com queda de 0,96%. Tem suporte imediato na faixa dos R$ 50,93. Abaixo disso a gente pode falar em outra região aqui para Vale, na casa aqui dos R$ 50,35 e depois número redondo dos R$ 50. Aí abaixo disso, suporte mesmo lá mais relevante, a gente vai falar na faixa dos R$ 49 a R$ 48,62. Para trazer um viés mais positivo, olhando para o gráfico de 60 minutos, uma abertura forte em alta de fundo ascendente, enfim, já tentou um fundo ascendente aqui, não conseguiu, já anulou essa formação. Até vou falar da BRAP4 sobre essa questão, que a gente abriu uma compra na BRAP4 hoje. Multi 3 ativo atingiu o objetivo da nossa venda. Lembrando, a gente tinha feito uma venda na Multi 3 nesta semana, ela atingiu o objetivo na faixa dos 22,19. Essa operação foi encerrada. Essa operação gerou um ganho de 4,44% e um crescimento de 0,71% do capital total. E também temos aqui a BBSE3, que eu recomendei compra no pregão de hoje, ou seja, na expectativa de poder, por exemplo, ter o Ibovespa batendo na região dos 94 mil pontos, ou 94, 93 mil pontos, vindo aqui a gerar um sinal de recuperação, até começou a acontecer isso na primeira hora de pregão, eu peguei aí um ou outro ativo para buscar essa entrada na ponta compradora. No caso da BBSE3, compra aqui na superação da máxima do pregão anterior, de fundo ascendente, movimento de alta, final da tendência de baixa, volta a cair, gera sinalização de fundo aqui, entrada normal dentro da minha metodologia de fundo ascendente, com stop abaixo da mínima justamente deste pregão aqui. Ela terminou acionando o stop. Observe pelo gráfico de 60 minutos, ela começou até bem a operação, ó. Ou seja, acionou a entrada aqui e se a gente pegar daqui até o ponto onde ela chegou a evoluir, ela chegou a gerar, logo depois da entrada, 1,36% aí de subida. Só que reverteu completamente e acionou a nossa saída quando perdeu a mínima aqui deste fundo. Então, esta operação da BBSE3 gerou aqui uma perda de 1,48% e uma redução de 0,34% do capital total. Depois vamos falar da BRAP4, que também recomendei uma compra de fundo ascendente. Eu tinha falado também sobre esse papel na última videoanálise, da Vale e da BRAP4. Ou seja, se bater nessa região aqui de suporte, bateu ali no patamar de suporte, tem aqui um gap, tem aqui um topo anterior, tem essa região de fundo, bateu na média, enfim, gerou sinalização para cima, tecnicamente é para eu entrar comprando esse papel. Então eu recomendei essa compra foi executada, o stop está aqui abaixo dos 31,92. Não fechou bem, fechou aqui com queda de 0,65%, um pouquinho melhor que a Vale, porque fechou ainda acima do suporte e acima da média móvel de 13 períodos. Então seguimos dentro dessa posição de compra, mas com a sinalização negativa. Inclusive, isso aqui é o gráfico de 60 minutos, a sinalização negativa, né? Tenta armar um fundo ascendente e volta aqui para baixo. Então, o papel que eu vou acompanhar de perto na abertura do pregão de segunda-feira. CCL3, operação aí de venda, recomendação de venda que já tinha comentado na última videoanálise, aqui basicamente era uma operação mais para a perda da mínima do pregão anterior, já terminou respeitando aqui em termos de fechamento a média móvel de 13, mas enfim, recomendação de venda nesse ativo, tentando pegar aqui um movimento para baixo do preço, ou seja, depois que ela fez esse movimento de subida, considerando esse movimento inteiro de baixa e a possibilidade de se ter um movimento para baixo, a chance de abrir essa venda foi efetuada. Passando os dados dessa entrada da CCL3, 12,35 ponto de entrada, ela fechou aqui em R$ 12,38, 3 centavos acima do ponto de entrada. 12,72 o ponto de stop, 11,61 ponto de objetivo, 3% de risco nessa operação, alocando 16% do capital total nessa operação. Então a gente tem uma operação de compra em aberto e uma operação de venda em aberto aí para segunda-feira. SAPR11, ativo que está dentro basicamente de uma tendência de alta no gráfico diário. Se a gente olhar para o gráfico semanal, tem aqui uma formação de fundo ascendente, tá? Tem as resistências um pouco mais acima, teve uma semana basicamente 0 a 0, menos 0,05%. E olhando para o gráfico diário, por enquanto vai fazendo uma correção mais travada aqui em cima. Dependendo dessa correção, da continuidade dessa correção e nova sinalização para cima de fundo, me chamaria atenção para entrar comprando esse papel, preferencialmente se sustentando acima dessa região aqui, que já está funcionando como suporte. Não seria bom para o papel, na minha avaliação,
ver a SAPR11 voltar a fechar para baixo desse nível de preço aqui, em torno ali dos 76,29, 76,10. Enfim, não seria tão interessante ver o papel novamente voltando para baixo desse patamar, inclusive fechando um pregão abaixo dessa região, aumentaria a probabilidade de queda para a ação. Mas por enquanto é um ativo que chama atenção para deixar no radar no decorrer da próxima semana, o que pode trazer oportunidade na ponta compradora. Depois disso, vamos falar então de Marfrig, MRFG3, que no pregão de hoje apresentou uma queda mais forte, assim como diversos ativos, 3,12% de queda. Lembrando, o Ibovespa está terminando aqui, terminou o pregão com queda de 1,98%. Então, a Marfrig, queda acentuada de 3,12%, só que o ativo segue dentro de uma tendência de alta no gráfico diário, tá? Topos e fundos ascendentes. Dentro desse processo de correção, o suporte mais próximo que ela tem neste momento encontra-se na faixa dos 6,34. Acima disso tem 6,40. Se eu pegar os números do Fibonacci em cima desse último movimento de subida, nós temos 38,2% já fechando abaixo. E aí o próximo nível de 6,40, 6,32, não é isso? É isso, 6,34. Então, dentro dessa faixa de preço aqui, chegando aqui, pode trazer oportunidade mais interessante de compra de fundo ascendente, de compra a favor da tendência de alta no papel, neste ativo, no decorrer da próxima semana. Qualquer novidade a respeito, comunicarei dentro do canal DV Invest no Telegram. Lembrando, para participar, receber todas as informações no seu celular, no seu desktop, clica aqui no izinho, no card que está aparecendo para você e siga os procedimentos. Um grande abraço, lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise, um excelente final de semana e até segunda.